Ia trazer o Álvaro Bandeira, economista-chefe da Modal Mais, aqui para a nossa conversa. Álvaro, mais uma vez, que honra tê-lo aqui com a gente. Muito bom dia, obrigada por disponibilizar seu tempo, sua agenda aqui para a BMC News. Bom dia, Paula. Bom dia, Savali. O prazer é sempre meu de estar com vocês aí. Ah, o prazer é nosso. Ô, Álvaro, eu estava falando com o Marco justamente agora sobre esse assunto, né, da questão da vacina. Ontem a gente viu, né, uma reação do mercado mundial, que foi um dia bem positivo, com a confirmação, claro, da vitória do Biden, mas também do anúncio da vacina da Pfizer, né, que teve aquela eficácia ali de 90% comprovada. Queria saber, na sua opinião, como que você avalia essa reação do mercado a essas notícias e também qual que é a sua opinião em relação à notícia de hoje da suspensão da Coronavac. Como que você avalia isso? Você acha que isso pode trazer volatilidade para o mercado hoje? Qual que é a sua visão? Olha só, Paula, na verdade, os investidores já tinham adotado o Biden desde a semana passada, né? Porque a gente está, se hoje for um mercado de alta, nós estaríamos no sexto pregão seguido, e isso não acontece desde o mês de junho, né? Então, quase que um mini rally. Um mini rally não, um rally, porque, na verdade, a Bolsa Brasileira já mostra quase 11% de valorização nesse mês de novembro, nós estamos somente no dia 10, e o mercado americano também tem uma alta dessa natureza, 10%. Então, eu acho que o mercado já vinha adotando. Ontem, especificamente, os astros confluíram do lado positivo, né? Você já falou, nós tivemos a eleição, pelo menos a eleição, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, do Joe Biden. Nós tivemos a divulgação de algumas vacinas, não é só a Pfizer, mas, perdão, não é só a Pfizer, mas também remédios e outros países mostrando vacinas. E tivemos o petróleo subindo muito forte também no mercado de ontem, função da vacina, que certamente pode provocar uma recuperação mais acelerada das economias, e também por conta de russos e sauditas, talvez estendendo o corte de produção para o ano de 2021. Então, os astros confluíram para essa situação positiva e os mercados tiveram boas altas. Aqui até eu diria que foi uma alta modesta, se nós olharmos, por exemplo, as bolsas da Europa, que oscilaram muito forte no positivo ontem, mercado americano, as ações de tecnologia já tinham ido na frente, muito forte na semana anterior, agora foi a vez do Dow Jones e também do S&P 500, mas é certo que os mercados, como disse Savali, têm um fluxo de recursos muito forte gravitando no mundo inteiro, taxa de juros muito baixa no mundo inteiro e alguns com taxa negativa já há um bom tempo e vão continuar com taxa negativa, e investidores assumindo uma propensão maior ao risco, o que leva para os mercados acionários. Falando da Coronavac, quer dizer, eu acho que não altera muito as expectativas do mundo. Quer dizer, a proibição por aqui, a interrupção por aqui pegou São Paulo e Butantã de calças curtas nessa história, mas eu acho que não afeta muito. Quer dizer, a expectativa é que você tenha algumas vacinas sendo disponibilizadas e você ter uma vacinação massiva da população global, o que certamente vai fazer com que os mercados se acalmem, o contato social melhore, fique mais livre entre todo mundo, e aí a gente possa ter a economia andando num ambiente um pouco mais favorável, Paulo. Uhum. Ô, Álvaro, e com o Biden, presidente dos Estados Unidos, podemos esperar, acho que a gente sabe bem sobre isso, que podemos esperar um aumento mais ali da pressão, principalmente para o Brasil, sobre temas como o meio ambiente. Ele já sinalizou bastante isso, né? Como é que você acha que isso poderia, de certa forma, impactar a nossa economia, a economia brasileira? Essa pressão dele nessas políticas mais voltadas ao meio ambiente, como a crítica que ele fez à floresta amazônica, por exemplo? Olha só, eu acho que, primeiro, a economia americana, a maior economia do mundo, é um transatlântico. Portanto, as manobras são todas elas um pouco mais longas. Quer dizer, você não pode mudar do dia para a noite o que você tem de política.
ele já sinalizou que algumas coisas feitas por Donald Trump ele vai voltar atrás. Por exemplo, o Acordo de Paris sobre meio ambiente e as preocupações dele com energia limpa, com empresas que seguem o ESG, né, a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então, por esse lado, eu acho que a gente vai acabar tendo, em algum momento, uma pressão, mas eu acho que isso demora. Acho que o governo brasileiro tem que mudar um pouco o seu discurso no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Na semana passada, nós tivemos uma caravana de diplomatas estrangeiros com o vice-presidente Mourão sobrevoando a Amazônia, em contato com a Amazônia. Eu acho que o Brasil tem que mudar um pouco a sua postura, porque sem o Trump, que era a liderança nessa contraofensiva ao meio ambiente, a gente fica um pouco mais fraco nessa história. Então, acho que o Brasil tem que mudar um pouco. E agora, além da gente olhar para a economia, com todos os problemas que a gente tem que resolver, e olhar para o lado político, que também tem muitos problemas, agora a gente vai ter que olhar também pelo lado da diplomacia, para que o Brasil mude um pouco a imagem que ele tem lá fora. O melhor exemplo disso foi a interrupção das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, exatamente por conta da situação do Brasil em relação à Amazônia e preservação do meio ambiente, Paulo. E com o resultado da eleição americana já conhecido, apesar que a gente está ainda naquela fase ainda que o Trump ainda realmente não aceitou, pode entrar na justiça, enfim, mas a gente sabe já do Biden sendo eleito. Quais são os próximos acontecimentos você acha que o mercado está observando agora? Eu acho que agora o mercado vai comer. Primeiro tem que observar o que vai acontecer, né? Essa contestação, se vai acabar, se não vai acabar, se ele vai ser efetivamente o ganhador das eleições, quer dizer, oficialmente o ganhador das eleições, e ver o que ele vai fazer com a política econômica. A gente sabe que ele pode fazer um pacote, de estímulo fiscal com um pouco mais, talvez, de facilidade do que o Donald Trump. A gente sabe que os democratas têm um viés um pouco mais de tributação, mas a gente vai precisar ouvir um pouco do que ele pretende fazer como regra geral. Como eu disse, é um transatlântico de manobras muito mais lentas e vai dar para o mundo inteiro ir se adaptando a isso, inclusive o Brasil. Agora, a gente precisa muito mais do lado interno do que do lado externo. Quer dizer, a gente precisa resolver, a gente precisa endereçar bem o que fazer com uma série de coisas que precisam ser feitas nesse país, como reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, daqui a pouco a gente vai ter que pensar nela, aprovação do orçamento de 2021, se vamos furar teto, se não vamos furar teto, se vamos mexer com a lei de responsabilidade fiscal e regra de ouro do governo, privatizações, concessões, enfim, tem uma gama de coisas que a gente precisa fazer para que esse país seja crível. E para ser crível, a gente precisa de ter marcos regulatórios de alguns setores chaves, a gente tem o marco do saneamento, que ainda não está resolvido, a gente tem o marco do gás, do óleo e gás para ser feito, a gente tem outros marcos para serem desenvolvidos, da mineração, por exemplo. Então, a gente precisa fazer muita coisa para que a gente desperte e passe a figurar novamente no radar dos investidores estrangeiros, porque o governo não tem recursos para implementar investimentos e a gente precisa dos investidores estrangeiros por aqui. Eu queria trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa agora, Álvaro, que ele também tem perguntas para você. Fala, Marco. Oi, Álvaro. Muito bom dia. Obrigado pela presença de sempre. Oi, Marco. A pergunta sempre é eu estou funcionando muito com um advogado do diabo nesses últimos dias. Mas a gente tem, assim, acho que, como você falou, a gente assim, o mercado financeiro acabou adotando, né, o Biden nessas últimas semanas, olhando até para um discurso mais conciliador, não tão agressivo em
nem extrema direita, nem extrema esquerda. Acho que o mercado olhando um pouco para as possibilidades aí positivas, olhando o copo meio cheio. Mas para curto prazo, né, começando para Estados Unidos, né, o que pode dar errado? Errado não no sentido de uma eleição X ou Y, mas o que pode ainda trazer volatilidade, o Trump ainda questionar, enfim, ou até a gente ter mesmo um 2021 ainda incerto, né? O Biden, o mercado tem uma preocupação em relação ao Biden, em relação à parte fiscal, né? Aumentar o tributo, o mercado precificar muito esse aumento de impostos lá nos Estados Unidos, enfim, o que poderia dar errado no meio dessa lua de mel aí que o mercado está vivendo nesse curto prazo, né? Eu acho que no curto prazo, Vale, bom dia para você também, obrigado pelo convite. Eu acho que nesse curto prazo o que a gente tem, primeiro, são esses questionamentos, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer. As pessoas estão lembrando muito das disputas entre o Al Gore e o Bush, né? E o que aconteceu, ganha, não ganha, ganha, mas não leva, enfim, coisas do gênero. Isso certamente, se acontecer, vai trazer volatilidade aos mercados. Mas o pano de fundo é o coronavírus. Os Estados Unidos têm lá. Bom, o mundo tem 50 milhões de contaminados. Eu, por exemplo, já tive Covid-19. O mundo inteiro tem 50 milhões de contaminados. Os Estados Unidos está tendo contaminação diária ao redor de acima de 100 mil, 120 mil pessoas de contaminação diária. A gente já falou de França, a gente já falou de Alemanha, a gente já falou de Itália, lockdown parcial, enfim, esse é o cenário maior, porque desse cenário a gente vai ter a expectativa de recuperação das economias. E mais ainda, se bancos centrais terão que reforçar a flexibilização monetária e quais os países que têm folga fiscal para implementar medidas de estímulo fiscal. Eu lembro que, nesse momento, com a taxa de juros do nível que está, o grau de flexibilização monetária de praticamente todos os países, inclusive o Brasil, se nós não tivermos um esforço fiscal maior, que é a política mais eficiente desse momento, muito mais do que a política monetária pode fazer. Então, esse é o plano que é a visão dos investidores que vai dar volatilidade ou não aos mercados. Mas se a gente olhar para o Brasil, no ano de 2020, nós tínhamos apenas um mês de ingresso de recursos de investidores estrangeiros lá atrás. No mês de setembro, já mostrou ingresso de investidores estrangeiros no Brasil positivo. Então, segundo mês em 9 meses. E o mês de outubro já está mostrando aí um ingresso de recursos, até o último dia 5, de 2,8 bilhões de reais no mercado acionário. Então, as ações brasileiras ficaram muito baratas, principalmente se a gente olhar em dólares, algumas ações, calma, não são todas, mas em dólar, principalmente, ficaram muito baratas por conta da desvalorização do real, e os investidores começaram a retornar lentamente. Por quê? Está todo mundo olhando para aquelas reformas que eu acabei de citar, aqueles movimentos que o governo precisa fazer e precisa, mais do que fazer, mostrar claramente o que ele pretende fazer, porque nesse momento a gente não sabe, a gente não tem nem o presidente da Comissão Mista do Orçamento para aprovar o orçamento. Ontem o vice-presidente Mourão já disse que o orçamento pode ficar para março ou abril, e isso prejudica a execução das metas do Tesouro Nacional sobre o orçamento. Enfim, a gente precisa soltar todos esses nós, todo esse embaralhamento aí desse novelo de lã em que o Brasil está, endereçando claramente, não precisa nem estar comprovando as reformas, basta que a gente tenha o endereçamento correto e que esse endereçamento correto siga desenvolvendo.
O Álvaro, antes da gente continuar, que eu tenho mais perguntas para você, primeiro eu quero aqui agradecer a audiência de todo mundo que está aqui acompanhando a BMC News. Olha só, muita gente falando, a Thaisa falando, grande aula com o Álvaro, o Alex, ele é muito bom, Renata, uma verdadeira aula, Vinícius Esteves, Álvaro sabe demais. Top, Álvaro, bastante gente elogiando o Álvaro aqui, sempre trazendo muito conhecimento aqui para todos nós da BMC News. Obrigada, viu, Álvaro? E antes da gente fazer a próxima pergunta para você, né, Paula? Oi? A gente tenta, né? Tenta, você dá aula pra gente, a gente que fica aqui, ouvindo e aprendendo muito. Muito bom, muito obrigada. São 10h21, vamos dar uma olhada rapidamente como está o mercado já abriu e eu volto em seguida para continuar minhas perguntas com o Álvaro, eu quero ir agora com a Débora. Débora, como está o Ibovespa agora? Bom dia de novo. Vamos lá, Ibovespa abriu em alta, viu, Paula? Está agora subindo 0,52% aos 104.050 pontos, mantendo aí o fôlego que estava aí no pré-mercado. BRF que está aí subindo bastante, liderando as altas, subindo 4,32%, o frigorífico que teve aí um lucro de 216 milhões no terceiro TRI, né? E aí está subindo, agora está liderando as altas, depois a gente pede para poder o Marco falar um pouquinho desse papel daqui a pouquinho, né? Depois a gente fala sobre isso. Lá fora o cenário não mudou. A gente tem Dow Jones ainda subindo 0,69%, S&P 500 caindo 0,14%, Nasdaq também caindo 1,45% e o dólar também caindo, na verdade está praticamente aqui no 0 a 0, cotado a 5,38. Paula. Tá ótimo, Débora, obrigada. E só aqui reforçando mais comentários aqui do Álvaro, a Nanda dizendo, Álvaro tem muito conteúdo, honra ouvir o conhecimento desse homem. O Caio, gosto de ler os artigos do Álvaro, Adriana Álvares falando muito esclarecedor. O Álvaro, a gente estava falando ali agora há pouco, você começou a trazer um pouquinho para o nosso cenário aqui local, falando do que realmente a gente aqui internamente precisa muito fazer para melhorar, né? Não só, às vezes a gente fica muito olhando lá, o que será que com Biden ou Trump vai influenciar para a nossa economia, a gente precisa enxergar um pouquinho aqui interno, o que o Brasil tem que fazer para a gente realmente melhorar. Eu queria saber a sua opinião. Ontem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele afirmou que o país vai explodir no próximo ano, caso não sejam votadas as propostas para a recuperação econômica. Como que você avalia a frase aí do Rodrigo Maia, Álvaro? Olha só, tem um pouco daquela história, daquela tirinha do alarmista, né? Tem um pouco de alarme nessa história, mas certamente a gente vai encerrar o ano com um déficit primário lá próximo do 1 trilhão de reais. A gente vai encerrar o ano com uma dívida brasileira ao redor de 100%, um pouco menos talvez que isso, do PIB brasileiro. E essas coisas são absolutamente incompatíveis com um país emergente do porte do Brasil. Então, ele tem razão por esse lado, mas se o governo fizer as reformas que são pretendidas, fizer a privatização e concessões, for bem sucedido nisso, o Tesouro controlar no teto de gasto, não perder o teto de gasto, porque se a gente furar o teto de gasto, a primeira coisa que vai acontecer num prazo razoavelmente curto ou de médio prazo são as agências de classificação de risco reduzindo a nota de crédito do Brasil e o Brasil ficando mais longe ainda do grau de investimento que a gente já teve, que a gente perdeu. Então, eu diria que por aqui a gente tem que mostrar claro, eu tenho sempre dito isso, tem que endereçar muito claramente o que se pretende fazer com relação a essas coisas e como chegar a elas, com uma reforma tributária consistente, com uma reforma administrativa que reduza o volume de gastos da máquina, da burocracia brasileira e assim seguir adiante e dar confiabilidade legal, segurança jurídica para os investidores. E como é que faz isso? Com marcos regulatórios. Porque o investidor que vem para o Brasil para pegar uma concessão ou para montar uma nova planta industrial, um greenfield, coisa do gênero, vai querer algum tipo de garantia, porque ele está vindo com recursos para ficarem 30, 40 anos aqui no Brasil. Então, ele precisa de garantias de que a situação não vai mudar. O marco regulatório é uma fonte muito interessante. A autonomia e independência do Banco Central
pode ser uma garantia adicional, mas o mesmo Rodrigo Maia que a gente falou está querendo votar a reforma tributária antes da independência do Banco Central, que eu também acho que seria bom, mas se uma demorar em relação à outra, fica mais complicado ainda. Então, acho que a gente tem que ser absolutamente claro. A gente não pode estar mudando de uma hora para outra a posição do presidente Bolsonaro, a posição do ministro da Economia, e sim seguir uma linha. O governo tem que ter uma linha de curto, de médio e de longo prazo. Seguindo isso, eu acho que o investidor estrangeiro vem para o Brasil, principalmente com esse dólar, ainda que não esteja mais perto de R$ 6 ou de 5,70, como bateu há poucas semanas atrás, ainda assim tem espaço para se investir no Brasil, desde que haja essa segurança. Uhum. O Álvaro, agora a minha próxima pergunta, na verdade, são duas. Eu tô pegando mania do Marco Saravalli, que faz mais ou menos isso. Mas é o seguinte, você estava falando aí um pouquinho da questão de atrair os investidores de fora novamente. Essa semana passada, na sexta-feira, a gente recebeu aqui com muita honra a Zeina Latif, também participou aqui, e ela disse que ela acredita que as agências de risco ainda vão rebaixar o rating do Brasil para o próximo ano. Eu queria primeiro saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que a gente ainda vai passar por isso, por esse rebaixamento? Quanto que isso pode impactar a vinda novamente dos estrangeiros de volta para a B3? E a outra pergunta que eu deixo é o seguinte: qual que é a sua visão para a nossa economia para os próximos trimestres em geral? Bom, então vamos começar pela última. Eu acho que para os próximos trimestres, aparentemente, a gente vai conseguir crescer um pouco mais, melhorar um pouco mais, porque a gente está vindo lá do fundão do poço, né? Então, claro que a gente vai melhorar, e essa melhora até em alguns casos você consegue ver graficamente que é uma melhora em V, mas ela é uma melhora em V no curto prazo, porque se a gente não fizer tudo que a gente tem falado aqui de reformas, de melhoras para a economia, certamente a gente vai acabar numa raiz quadrada, né? Faz o V e depois a gente estaciona, porque não vai conseguir crescer mais, porque não vai atrair investimentos. Bom, eu acho que com relação às agências de classificação de risco, o cenário é muito mais propício nesse momento para que o Brasil tenha um rebaixamento, porque, como eu falei, 100% de relação dívida-PIB brasileiro, com um déficit primário enorme. Só lembrando que a gente tinha um déficit primário previsto antes da pandemia de 124 bilhões de reais. A gente está falando que vai fechar o ano com um déficit perto de R$ 1 trilhão. Então, veja como a pandemia piorou muito as contas públicas brasileiras, com o Tesouro com dificuldade de rolar títulos para longo prazo. No curto prazo não tem problema, mas no longo prazo as taxas já abrindo, a inflação querendo abrir também. A inflação no atacado mostrada no mês passado foi forte e ela acaba se transferindo de alguma forma, se houver ambiente, se a demanda crescer um pouco, para os preços no varejo. Então a gente pode não ter tanto o efeito dos alimentos, porque essa inflação foi controlada nos alimentos, foi concentrada, nos alimentos, mas agora ela começa a se transferir para algumas matérias-primas, alguns produtos intermediários, componentes de indústria de eletrônica, automobilística, escassez de alguns materiais, que vai acabar batendo também no preço do varejo. Então, agora, se o Brasil fizer o que tem que ser feito, eu sou um pouquinho mais otimista que a Zeina. Eu acho que as agências de classificação de risco, elas estão esperando o que o Brasil vai fazer. E aí sim, eles vão reclassificar o Brasil. Mas a gente está longe de recuperar o grau de investimento. A gente vai precisar fazer muito mais para recuperar o grau de investimento. E só para terminar, eu lembro que alguns países e alguns fundos são proibidos pelo regulamento, pelos seus estatutos,
de investir em países que não têm grau de investimento. Então, a gente tem que perseguir novamente, mas aí é mais de médio a longo prazo, obter de novo o grau de investimento. Legal, Álvaro, muito esclarecedor. A gente sempre aprendendo muito com você aqui. É claro que, além desses elogios que chegam aqui do pessoal que estão nos assistindo, receba o nosso elogio aqui. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. É uma honra ter você sempre aqui na nossa programação. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Um abraço para todo mundo aí da Modal Mais, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês todos e sucesso, mais sucesso para vocês. Muito obrigada. Fica aqui o convite para próximas vezes você voltar sempre. As portas estão abertas para você e para todo o time aí. Muito obrigada e são